Fala, criançada! Para quem não me conhece, meu nome é Luíse e esse é o canal Lou Livros. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre essa obra maravilhosa que é a biografia do Jürgen Klopp, o técnico mais vida louca da Premier League. Esse posto agora é só dele, porque o Mourinho saiu, para a nossa tristeza. Então agora vamos falar sobre esse cara maravilhoso e sobre a sua vida muito interessante. Esse aqui é um livro da editora Grande Área, mais uma vez, não tem parceria com eles, repito, embora pudesse, mas o trabalho que eles fazem com literatura de futebol é realmente muito interessante. A gente tem aqui 343 páginas de texto e é do autor Raphael Honigstein, perdoe meu alemão inexistente. Ele é especialista em futebol alemão e ele trabalhava para o The Guardian e tal, fazia coberturas. Então, sem mais delongas, vamos à trama. Só queria dar um aviso aqui, que para quem for ler essa biografia, ela não é apresentada de maneira linear. Então você não vai ter ali direitinho, o Klopp criança, depois jogador, técnico e por aí vai. Ela meio que vai trabalhar com uma coisa meio aleatória. Então você vai pegar uma parte, sei lá, do dele no Borussia, e aí vai cortar para ele lá no Mainz. Aí depois tá ali no Mainz, e aí vai cortar para ele no Liverpool, Isso não atrapalha a leitura nem confunde, Aqui você vai perceber quando você for ler, é muito acessível, mas é só um detalhe bem interessante. Então, vamos lá. A nossa obra vai abrir aqui com um capítulo à parte, eu diria, que vai contar um pouquinho sobre a história do Jürgen Klopp antes dele existir. É o seguinte, a gente tem ali o pai do Jürgen Klopp, que é o Norbert Klopp, que era um cara apaixonado por esporte, só que ali você tem ele jovem ali no período pós-guerra e o futebol não dava tanto dinheiro quanto dá hoje, Era inimaginável você ser jogador de futebol em tempo integral. O pai dele não queria essa carreira para o filho, falou que ele deveria arrumar um trabalho de verdade. Então ele vai trabalhar realmente numa loja ali, conhece a mãe do Jürgen Klopp e eles têm 2 filhas. Então o Norbert, ele meio que vai pegar essa paixão que ele sente e vai tentar passar para as filhas. E vai querer que as meninas pratiquem várias modalidades, E isso é bem interessante, porque muitos pais meio que acham que o filho homem é que vai ser interessado por esporte somente, mas ele não, ele veio e tentou ali se conectar com as filhas mais velhas. E aí ele sempre foi um cara muito comprometido, muito rigoroso e queria que as meninas acordassem super cedo para treinar, que elas fossem de todos os times. A filha mais velha dele vai ser a primeira, acho que é a única garota a treinar com um time ali de futebol da cidade, de Glatten, que a gente está falando, até que nós temos o nascimento do pequeno Klopp. E aí nós temos mais uma coisa interessante. O Klopp ele nasceu em Stuttgart, Só que ele ficou apenas um período ali bem breve, porque a mãe teve complicações ali na gravidez. Então ele precisou ir para uma clínica que não tinha, que tinha recursos que não tinham na cidade de Glatten, de onde ele veio ali na região da Floresta Negra. Então logo o Klopp já foi para Glatten e ele é de fato um cidadão de Glatten, passou a maior parte ali da sua infância e juventude naquela cidade. Então as irmãs meio que receberam um grande presente, porque toda aquela pressão que o pai exercia, embora fosse bem intencionada, não dava espaço para outras coisas que elas se interessavam também, outras modalidades, por exemplo, Então o Jürgen meio que virou o parceiro ali do pai e as meninas foram deixadas mais livres, por assim dizer, Então o pequeno Klopp acabou sofrendo toda a pressão do pai e era o mesmo esquema. Acordar super cedo para treinar, o Klopp fazia esqui, fazia handball, fazia atletismo para melhorar a velocidade dele, treinava cabeçada num poste com uma bola absurdamente dura para um garotinho fazer treinamento e o pai não aliviava, O Norbert ele é um cara extremamente competitivo e o Klopp puxou a ele nesse aspecto. Embora ele seja muito boa praça, ele tem muita vontade de vencer, ele sempre deixa claro que as pessoas nunca podem esquecer isso da parte dele. E ele e o pai tinham brigas homéricas para ver quem é que ia ganhar ali aquelas pequenas disputas, Então a gente vai ter esse períodozinho da infância do Klopp, que foi uma infância bem legal, Ele é um garoto muito popular por conta da influência do pai, O pai ele meio que gostava de estar por dentro ali de toda a vida esportiva da cidade de Glatten, e ele organizava muitas competições, treinava escolinhas, e o pequeno Jürgen ele era popular por conta disso, e ele também era uma pessoa muito carismática, Carisma é esse que ele vai levar para o resto da vida. Então, ele e os amigos eram meio que o time da cidade. Você tinha, sei lá, o time de esqui, o time de futebol, o time de handball, e aqueles garotinhos ali, eles atuavam em todos, sob a batuta do Norbert Klopp. Então você vai ter esse interesse do Jürgen, e por futebol também.
Até que quando ele chega ali mais ou menos no período da adolescência dele, vai acontecer uma proposta do Eintracht Frankfurt, né? Ele era grande fã do clube, só que a proposta não é para ele, é para o amigo dele que coincidentemente chamava Jürgen também. Só que os pais do menino não estavam muito dispostos ali a acordar cedo pra caramba para levar ele para treinar na base. Então ele meio que estendeu o convite pro amigo dele e falou: ó, se de repente vocês levaram um Klopp, eu acho que eu apareço. E não deu outra. A mãe do Klopp não se importou, e o pai dele também não, de acordar super cedo para levar o garoto para os treinos, e aí lá foi ele com os amigos. Né? A gente fica sabendo que a carreira de jogador do Klopp ela não foi brilhante, né? Ele não atuou em alto nível. Ele era um cara que meio que vai se dizer que pensava de uma forma muito avançada para as coisas que o corpo dele tinha condições de fazer. Não à toa ele usou toda essa inteligência com que ele nasceu para ser treinador, para conseguir colocar em prática aquilo através dos seus atletas, né? Ele teve ali esse período na base, inclusive uma prova de que ele não estava pensando só no futebol foi que ele tem ali um acordo com o clube de que ele gostaria de prestar o vestibular, né? Para entrar na faculdade de Ciências do Esporte, para ver ali um outro caminho. Inclusive, ele ter frequentado essa universidade, o Klopp vai falar que foi fundamental para a sua carreira de treinador, né? A gente tem essa discussão, é necessário ou não é você fazer uma faculdade para treinar futebol? Mas ele fala que muito do que ele trabalha ali com seus atletas veio desse período que ele passou ali na faculdade, né? Essa coisa de gestão de grupo, essa coisa de você ter conhecimento sobre anatomia e fisiologia humana para poder entender o que o preparador físico, o que o fisiologista, o fisioterapeuta estão fazendo, né, com os jogadores, e ter esse diálogo para todos trabalharem em prol ali do grupo, foi muito importante na carreira dele. Então você tem ali aquele período na base e depois o Klopp seguindo a carreira profissional. A carreira dele foi bem curta, né? Realmente ele foi um cara que não se destacou tanto, embora ninguém negasse o comprometimento, o profissionalismo e a competitividade dele. Ele era um cara muito apaixonado pelo que fazia, né? Mas isso não era suficiente para se sobressair. E aí a gente vai ter um período ali do Klopp, que de longe é o mais relevante para a nossa história aqui, que é o período em que ele é atleta do mais, né? Mas, coincidentemente, não é bem o Klopp que vai ser o destaque ali naquele período. A gente vai começar a falar de um cara chamado Wolfgang Frank. O Wolfgang Frank foi treinador do Mainz e ele é considerado quase um deus dentro do clube pelo que fez ali no período que o Klopp estava atuando. Por quê? A gente está falando ali do período assim, meados, final ali dos anos 90 para 2000, onde você ainda tinha uma visão do futebol extremamente antiquada. O Frank, ele já era um cara, se é que podemos dizer essa frase, à frente de seu tempo no sentido dele. Ele já discutia questões acerca de nutrição, acerca de psicologia do esporte, acerca de você ensinar seus jogadores a pensar o futebol para além das suas funções, de você ter noção de tudo que está acontecendo ali dentro de campo. E também essa questão de você estudar, fazer análise de vídeos, né? Ele foi um dos primeiros a fazer num tempo que você não tinha edição para eles, né? Você não tinha um departamento como você tem hoje nos clubes para produzir vídeos para estudo, e ele fazia tudo aquilo assim muito apaixonadamente. E você tem um cara com uma bagagem assim muito interessante, né? Ele foi atleta do futebol holandês, né? Na Eredivisie, e ele era fã simplesmente do futebol total, né? Que a gente viu que é essa monstruosidade que simplesmente acabou ali com todo mundo na Copa de 74, né? Pena que não ficou com o título. E você tinha também ele fã do Arrigo Sacchi, o grande Arrigo Sacchi, ali, treinador do Milan. Então você tinha um cara com excelentes influências e que queria pensar o jogo de forma mais séria. Ele também pensou muito a respeito das instalações, né, para que os atletas tivessem uma performance melhor, né, você ter condições melhores ali do clube, do estádio, do vestiário, de uma banheira para fazer recuperação e entre outras coisas. O Wolfgang, ele foi revolucionário nesse sentido. E dentro de campo, o que ele pensava? A gente está falando ali de um futebol alemão que pensava que as estrelas era o que se destacava, né, dentro do esporte. E o Frank não via dessa forma. Ele achava que um clube com esforço, um clube com dedicação e um clube taticamente educado, ele poderia se sobressair, ele poderia superar um clube que de repente era baseado muito na questão das estrelas, como era o futebol alemão naquela época. Inclusive você vai ter ali frases do tipo: tática é para times ruins,
né? Se acreditava que os jogadores estrelas não precisam aprender tática, eles não precisam ter noção do que o adversário vai fazer, porque eles vão se sobressair pelo talento. E o Frank, ele era absolutamente contra esse tipo de coisa. Não a existência dos craques, mas ele achava que todo jogador deveria entender um pouco de tática, né? Não à toa ele introduziu esse elemento da análise de vídeo dentro dos seus treinos, né, que eram extremamente pesados e extenuantes. Ele arrancava até a última gota de suor dos atletas e ele fazia uso dessas análises para os atletas entenderem o papel que eles tinham. Então, ele meio que enxergava que o padrão de jogo ali dentro da Alemanha naquela época, né, tanto da seleção nacional quanto ali na Bundesliga, era atuar com o líbero, né? E a gente tem ali, né, a sua maior referência em Franz Beckenbauer, né? Muito por conta da Alemanha ter sido bem sucedida jogando nesse sistema, se acreditava que ele era perfeito, né, que encaixaria em qualquer clube. Mas o Frank acreditava que o mais poderia se dar melhor atuando com 4 zagueiros. Mas aparentemente nenhum jogador tinha atuado dessa forma, não tinha conhecimento a respeito desse sistema. Então a gente tem um capítulo inteiro com o relato dos treinamentos exaustivos e das corridas táticas, né? Isso é muito importante, o jogador saber correr taticamente, né, que o Frank promovia. E uma coisa interessante era que ele era um grande gestor, né? Ele não era um cara como o Klopp, que é mais, eu diria, aberto socialmente. Ele era um pouco mais linha dura. Mas os atletas entendiam que ele estava querendo tirar o melhor de cada um. Então, embora fosse um trabalho extremamente pesado, o mais ele criou uma união muito grande ali em relação ao Wolfgang Frank. Não à toa ele é considerado um deus ali, né? Ele é muito celebrado por ter transformado ali o futebol da equipe. Então você tem ali essa figura e o futebol do mais de fato melhora. A equipe começa a ter padrão de jogo, começa a ter bom empenho, começa a ser mais segura. E aí você tem ali o sucesso. Não em forma de títulos, né? Mas a gente tem mais ali extremamente empobrecido, com dívidas e que quase foi à falência. E você consegue, e não tem dinheiro para contratar, não pode brigar de igual para igual com clubes, né, maiores. E aí você tem esse treinador que consegue fazer uma equipe dessas render, que faz toda a diferença, né? Então a gente tem ali esse período próspero, mas que não dura para sempre. O Frank, ele acaba tendo muitas divergências, né? Ele é um cara muito difícil de lidar, e você tem um clube ali que não via assim necessidade de algumas coisas serem feitas no futebol, né? Por exemplo, ele é um cara que gostava muito de treinar fortalecimento do core, né? Ele era motivo de piada por isso. Ele ligar para a psicologia dentro do esporte, as pessoas tiravam sarro, achavam que aquilo era um absurdo, que o futebol não era tão sério assim. E hoje em dia você vê, né, que esses são pilares do treinamento, né? Treinos de fortalecimento específicos para o futebol, psicologia dentro do esporte, saber controlar o emocional dentro de uma partida difícil. Hoje em dia é mais do mesmo, e o Frank, ele acreditava nisso desde sempre, só que ele tinha rusgas, né? Ele acreditava que ali dentro do clube nem todos trabalhavam para o mesmo objetivo, e isso fez com que ele saísse. E aí a gente tem um problema, porque a maior parte dos treinadores não sabia aquele esquema de jogo, que era o que de longe fazia os atletas renderem mais dentro do Mainz, né? Inclusive o Klopp vai mencionar, né, que uma mudança foi essa coisa de o clube ter uma filosofia de jogo e contratar treinadores que se enquadrassem nela e não o contrário, né? Antigamente você tinha essa questão de, eu trabalho com o 3-5-2, e aí em cada clube que eu passar os atletas vão ter que se adequar a esse esquema e reaprender tudo do zero. Só que isso dá muito mais trabalho. Então os clubes passaram nós temos um plano, uma filosofia de jogo. Então os treinadores, eles precisam atuar com essa identidade que o clube construiu para dar certo, né? E aí eles se viram no impasse, porque você teve uma sequência de treinadores mal sucedidos dentro do Mainz e não tinha mais ninguém para substituir. Então o gerente geral ali acabou optando pelo Klopp. Por quê? Você tem ali, a gente está falando do período ali do começo dos anos 2000, né? Você não tem acesso à informação como você tem hoje. Então ele simplesmente não poderia chegar a pegar, sei lá, um treinador da Ucrânia para conversar com ele, ou um treinador ali da Rússia para falar com ele, né? Então ele vai falar, Klopp, você. Mas assim, não foi, descrevendo assim parece que foi uma loucura, mas não foi tão ao acaso. O Klopp, né, embora ele não fosse um jogador de elite, ele era um cara que gostava muito de pensar o jogo, de discutir o jogo, era de longe o atleta mais interessado ali dentro do clube.
sobre tática e conversava muito com o Frank a respeito disso, né? Guardadas as devidas proporções, você tem uma relação parecida com o que era o Cruyff e o Rinus Michels, né? O único atleta que quer falar a respeito do jogo de forma mais séria com o treinador. E o Klopp, embora não fosse tecnicamente um primor, ele exercia uma liderança muito grande dentro do vestiário, né? Como um jogador mais experiente. Ele não era o capitão, né? Porque ele por vezes tinha um temperamento meio explosivo, mas ele tinha uma liderança muito segura e ele tinha confiança dos seus colegas que passaram a ser seus comandados. Então, imediatamente, quando o Klopp recebeu essa proposta, ele comprou a ideia. Fala-se muito ali como isso foi uma loucura que podia ter dado muito errado, e podia mesmo, né? Mas o Klopp comprou essa loucura. E a primeira coisa que ele fez foi desmontar tudo que tinha sido tentado antes e fazer os jogadores trabalharem taticamente, né? Ele repetiu o que o seu mestre fez, análise de vídeo, treinos extenuantes, né, para que os atletas estivessem bem condicionados. E uma coisa que, desculpe meu alemão inexistente, ele chama de Gegenpressing, né? Você tinha ali um futebol alemão que era muito caracterizado pela posse de bola. E o Jürgen Klopp queria o quê? Ele queria correria, literalmente. Ele queria que o jogador, ele vai descrever dessa forma, ele queria que o atleta jogasse com tesão. No momento que ele perdesse a bola, ele queria que o jogador estivesse ali para cobrir o companheiro e essa pressão constante, né? Porque ele tinha um pensamento bem bacana que diz assim, né? Você tem a posse da bola. Mas com tempo, qualquer atleta é bom. Qualquer atleta é um craque com tempo para pensar a jogada. Então, se você tira esse tempo dele, você atrapalha, né? Ele também, como seu mentor, ele não achava que você deveria se concentrar na figura da estrela do time, né? Porque afinal de contas ele é uma pessoa só. Ele achava que se você conseguisse destruir a jogada ali no seu início, você simplesmente apressar um passe, você já conseguiria tirar a vantagem do adversário, né? E ele foi muito bem sucedido nisso. Também como Frank, isso não se refletiu em títulos, mas ele conseguiu fazer o mais ser competitivo de novo, ele conseguiu fazer o mais ter padrão de jogo, o clube se profissionalizar, né? E deu início à sua carreira como treinador, né? Ali depois de um período ele definitivamente abandonou o papel de jogador e virou efetivamente o treinador, né? E ele teve muito reconhecimento. A gente está falando ali de uma cidade que abraçou o time. O Klopp ele vinha de uma herança ali em Glatten, onde você tinha uma classe trabalhadora muito orgulhosa do que fazia, de ter comprometimento, de saber que o trabalho ele poderia superar ali uma condescendência ali dos clubes mais talentosos. Então ele acreditava muito nisso em sua vida, né? O exemplo do pai foi fundamental, do avô também. Todos muito trabalhadores e todos muito comprometidos. E a cidade abraçou o clube como ninguém. Tanto é que o Mais, ele teve 3 tentativas de subir para a Bundesliga e conseguiu na terceira. A gente pensando hoje em dia nesse futebol tão assim, imediatista, né? Provavelmente ele teria sido demitido em alguma outra circunstância, mas o gerente geral acreditava, ele viu o Klopp jogador, sabia do que ele podia fazer, e a gente está falando de um clube que não tinha poder de fogo econômico algum na época, quase foi à falência, e o Klopp conseguiu desenvolver um trabalho magnífico dentro do Mais. Então, após essa terceira tentativa, o Klopp vai para a Bundesliga, consegue permanecer ali um ano, né, enfrentando os gigantes ali do futebol alemão e conseguindo bater de frente com eles. Acredito que esse foi o maior ganho, né, porque você tem muita figura do clube que consegue subir, mas que ele não segura a onda. E ali dentro, o Klopp, apesar de perder jogadores, apesar de todos os problemas, ele conseguiu fazer aquela equipe bater de frente e incomodar, né. É claro, né, o Mais acabou sendo rebaixado novamente porque ele simplesmente não tinha recurso para lidar com a perda de tantos atletas, embora o Klopp tenha conseguido tirar muito leite de pedra, e o Mais acaba, né, caindo novamente. E aí você vai ter o Klopp sendo meio que queimado nesse sentido, né? Ele vai acabar encerrando a sua passagem ali pelo clube, né? Ele prometeu que se o Mais conseguisse permanecer mais um ano ele ficaria, mas o clube acabou não conseguindo. E é bacana porque ele teve o reconhecimento dos torcedores, né? Ele foi um cara que os torcedores viram o trabalho que ele fazia, como ele era apaixonado por aquilo, e você não teve aquele clima de não deu certo, quero que esses jogadores se danem, não. Ele tinha os jogadores na mão, eram todos apaixonados, todos corriam por ele, mas o ciclo ali no Mais acabou se encerrando. E agora a gente vai dar uma cortada um pouco, porque nesse período, né, que eu já falei que o Klopp estava pensando em seguir de repente uma carreira
ali fora do futebol, ele vai fazer estágio em uma emissora de TV. E aí a gente vai pegar um período bem interessante que é o da Copa da Alemanha, né? O Klopp vai trabalhar como comentarista durante a Copa da Alemanha e a gente fica sabendo ali que ele sofreu um pouco de preconceito, né? Porque você tinha ali a figura do jogador de elite que seria um treinador de elite. Se acreditava que uma pessoa que não chegou no mais alto nível seria incapaz de educar ou instruir um atleta do mais alto nível. E o Klopp, ele provou que você se dedicando e que você estudando o jogo era possível você treinar no mais alto nível. Então, esse período que ele vira comentarista de futebol, as pessoas tinham preconceito por ele ser um treinador da segunda divisão falando sobre futebol internacional. E qual não foi a surpresa de todo mundo quando simplesmente o Kaiser, né, Franz Beckenbauer, disse que ele sabia das coisas, né? Você tinha alguns ex-jogadores da seleção alemã participando da transmissão e falando coisas que não eram bem a realidade que estava acontecendo, né? Muito porque a visão deles era embaçada por terem sido jogadores, né? E aí você tem o Klopp ponderando, tornando o futebol e a análise do futebol acessível para as pessoas que são espectadores casuais da Copa de futebol, né? Na Copa a gente tem tanto o fanático quanto a pessoa que gosta mesmo do evento, né? Por ser divertido. E você tem ali todo mundo elogiando, a Alemanha inteira elogiando o Klopp, porque ele poderia explicar para uma pessoa que de repente nunca viu futebol na vida tudo o que estava acontecendo ali. E é bem interessante, né, essa noção de que você poderia estudar futebol e se preparar para ser um treinador, que abriu portas, né, que ele vai dizer para figuras como o Thomas Tuchel, que a gente está vendo aí, e o menino prodígio, o Julian Nagelsmann, né, que seria impensável. Poxa, o cara não atua no mais alto nível, ele vai querer dar conselho para um jogador do Bayern, um jogador do Borussia. E o Klopp provou isso. E outra coisa interessante foi que ali a gente estava pegando aquele comecinho ali do recurso de tela sensível ali para você analisar o jogo, né? E o Klopp queria levar aquilo para o clube dele. Ele falou assim, pô, é possível você analisar o jogo nesse tipo de tela, você discutir com os jogadores? Ele, é possível. E ele levou aquilo para o mais, né? Mas infelizmente ele não conseguiu permanecer no clube pelos seus insucessos. E aí a gente tem a transferência para o Borussia Dortmund. A gente está habituado a ver o Borussia Dortmund como um clube que, se hoje em dia não é mais tão forte no cenário internacional e no cenário doméstico, né, a gente está falando de um clube muito organizado, né, que, assim, na medida do possível, é um clube forte ali dentro da Alemanha, e que tem uma história extremamente pesada, mas que ele se viu quase à beira da falência. Eu, inclusive, não tinha conhecimento de que o Borussia passou por esse período. Ele se viu à beira da falência, simplesmente incapaz de competir, o clube quase fechou as portas, né, e isso ia impactar extremamente ali a cidade de Dortmund, né, que vive para o clube, né, inúmeros comerciantes poderiam perder sua fonte de renda, e a própria instituição, né, você ter esse medo do torcedor do seu clube fechar as portas, eu acredito que é uma das maiores abominações que existem. E aí eles estavam procurando um nome para meio que agitar as coisas, e aí eles chamaram o Klopp. Você teve ali certa resistência por parte de algumas pessoas, porque o Klopp veio de um clube da segunda divisão. Ele não poderia treinar um gigante como o Dortmund, mas o Klopp ele fez. E uma coisa interessante a sorte do Borussia, além, é claro, de ter tido a sua recuperação ali fiscal, é que ele tinha em mãos jogadores muito jovens. E assim, não que o jovem tenha cabeça mole, assim, não que o jovem não tenha direito à opinião, mas eu digo no sentido de você tem jogadores jovens mais abertos a ideias, jogadores que têm uma entrega, uma paixão pelo jogo que depois de certa idade, essa visão mais romântica, ela não tem mais tanto. Então ele tinha em mãos um grupo talentoso e um grupo disposto a comprar as ideias dele, né, que eram muito exigentes. Então ele levou essa noção de pressão total para dentro do Dortmund e aquilo simplesmente assustou os outros clubes. Você vai ter ali um período, né, que o Bayern de Munique ele estava muito bagunçado, né? Você tinha um clube maior e você tinha um clube financeiramente mais poderoso, embora não tanto quanto hoje. Ele deixa claro que o Bayern não estava com tanto dinheiro quanto tem hoje, mas que ainda assim tinha muitas estrelas. Só que era uma bagunça generalizada, né? Achavam que só você ter as estrelas era o suficiente, e o Borussia Dortmund mostrou que não.
Você tem ali jogadores extremamente jovens, que depois a gente vai ouvir falar deles no futuro, né? Você tem contratações ali extremamente criteriosas. Por exemplo, o Klopp, ele supervisionou, né, a contratação do Lewandowski ali a fundo, analisou bastante o jogador, conversou com ele para que eles pudessem fazer um investimento seguro. Então você tem uma equipe ali extremamente treinada, né? Você vai ter repetição de sessões duplas de treinamento, análises de vídeo ali profundas, e você vai ter aquela pressão total. O Borussia Dortmund, ele simplesmente voava em campo, ele não deixava o adversário jogar, ele sufocava ali os outros clubes, e ele teve sucesso, né? Ele teve títulos, que é o que serve, né? A gente sabe, para legitimar o trabalho de um técnico. Você revolucionar taticamente é bacana, você fazer o clube subir um degrau é muito bacana, mas os títulos, eles têm peso para corroborar tudo aquilo. E o Borussia consegue sair de um buraco que ele se encontrava para ser campeão alemão, em cima do grande rival, para ganhar a Copa da Alemanha e ser finalista da Champions League. E é engraçado que ele vai contar, né, como é difícil você fazer essa transição de uma disputa de Bundesliga para uma disputa de Champions League, porque ali você tem o mais alto nível, e ali erros são punidos das maneiras mais cruéis do mundo, né? E você vê ali o Borussia realmente voltando a assustar, o Borussia sendo dominante dentro da Alemanha para cima do Bayern, e o Bayern contra-atacando, né, com dinheiro. Há muita gente que vai discutir se isso é ético ou não, se isso não é meio que você jogar a toalha, que é admitir que o seu adversário é melhor e você vai pegar todos os recursos dele. E aí, infelizmente, aconteceu, né? O dinheiro falou mais alto, e aí você teve o Borussia perdendo figuras como Lewandowski, como Götze, que foi realmente uma polêmica enorme, né? E não conseguindo manter aquele futebol por tanto tempo assim. De longe, aquele período ali de 7 anos que ele passou em Dortmund serviu para colocar de volta o Borussia nos eixos, né? O Borussia, para você ter uma noção, ele teve o valor de ações subindo assim absurdamente. E o Klopp, ele é um cara que diz que também ele influencia muito o ambiente, né? A gente tinha ali uma relação do Borussia com o torcedor muito arranhada, estava muito difícil. O Klopp, ele meio que se abriu para a torcida, para mostrar que ele poderia fazer diferente, que o torcedor poderia caminhar junto com o clube. E aí, depois desse período que tem no Dortmund, ele, depois de insucessos e depois que os clubes passaram a imitar, e a gente sabe que como é que é imitar, é a maior forma de homenagem, imitar o Borussia, e o Borussia não tinha como repor os atletas que perdeu. Então você vai ter ali um período, um auge, né? E depois o declínio, que é perfeitamente compreensível, e ele vai treinar o Liverpool, né? Depois dele encerrar ali a sua passagem pelo Borussia, infelizmente com a perda do título da Copa da Alemanha, né? Ele vai dar o adeus ali para a torcida, né? E vai seguir o seu caminho. Quando o Klopp recebe a proposta do Liverpool, ele era um cara que era muito fã do futebol inglês, porque ele achava que os ingleses, né, tinham uma paixão tão forte quanto os alemães pelo jogo. E ele até menciona que era o único outro lugar em que ele se imaginaria trabalhando. Ele chega a ser sondado pelo Bayern, né, na época que Guardiola vai para lá, mas ele acaba sendo preterido, né, por conta da grife maior que o Guardiola tinha. E ele acaba depois, né, treinando o Liverpool. E aí você vai encontrar uma situação muito semelhante ali do Borussia, no sentido de ser um clube que está buscando ser relevante novamente, né? O Liverpool, depois de tanto bater ali na trave, estava procurando um treinador que trouxesse de volta os títulos ali, né, para Anfield, e o Klopp vai instaurando a sua filosofia ali dentro do clube. A gente vai encerrar com o período ali de 2017, a gente sabe o que acontece naquele ano, mas felizmente sabemos que o Klopp consegue ser vitorioso depois, e o Liverpool volta a conquistar títulos. Então, galera, falei pra caramba, ficou textão de novo, mas assim, essa é uma das minhas melhores leituras do ano, certamente. Adoro ler mais profundamente sobre tática no futebol, sobre a história. A figura do Klopp é realmente bem emblemática. A gente sabe que ele não é só um cara boa praça, ele é um cara que conhece muito o jogo, e ver essa trajetória dele, ver essa questão do treinador se preparar para exercer sua função, para um cara que de repente não foi um grande atleta, mas se tornar um grande treinador, é extremamente inspirador, eu diria, né? Então, leitura recomendadíssima, a edição tá bacana, tá bonita, aqui a cara do Klopp ali sorrindo, né? O seu famoso sorrisão. Recomendo muito. Então, sem mais delongas, procure esse livro. Leia esse livro aqui, isso daqui é aula. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.